Olá pessoal, tudo bem? Jonathan Cabreira aqui. Hoje a gente vai falar de rede neural convolucional. A gente vai entender um pouquinho como é que funciona a arquitetura da rede neural convolucional, ou CNN, e vai entender alguns conceitos importantes, como filtro, convolução, como é que essa arquitetura se comporta quando a gente está trabalhando com imagens, e obviamente no final a gente vai pegar esses conceitos e jogar no Jupyter Notebook para que a gente consiga tratar isso como um código, né, para que a gente entenda de fato como é que esses conceitos funcionam na prática. Então já deixa o like aí, se inscreva no canal, não se esqueça aí de dar o like aí pra gente, que é muito importante, e vamos direto lá para o nosso slide e para o nosso notebook, valeu? Bom, quando a gente está trabalhando com rede convolucional ou com Convolutional Neural Network, como vocês vão achar em muitos livros, muitos materiais na internet, vou a partir de agora chamar de CNN, porque fica mais fácil de falar. A gente está trabalhando com uma arquitetura diferente da arquitetura anterior que a gente está acostumado a ver, que é a Fully Connected Neural Network, onde todos os neurônios da camada anterior estão conectados de alguma forma com a camada subsequente. Quando a gente está falando de CNN, a gente vai fazer distinção de alguns neurônios para que a gente consiga fazer essa conexão de alguns clusters de neurônios com a camada anterior. E a partir disso a gente vai identificar alguns padrões dos dados e passar esses padrões adiante. Basicamente isso reduz um pouco a complexidade com relação a usos ou esforço computacional, porque a gente está trabalhando com menos neurônios, né? Mas aumenta em complexidade no contexto da arquitetura que a gente está trabalhando. Então, dito isso, vamos tentar entender mais ou menos como é que nós como seres humanos, a gente identifica uma pessoa. Quando a gente olha uma pessoa assim, identifica uma pessoa, algumas partes do nosso neurônio são ativadas e essas partes são responsáveis por ativar, quando esses neurônios são ativados, eles identificam algum padrão no que a gente está olhando. Então, por exemplo, algumas partes serão responsáveis por identificar o nariz, outras partes para identificar a orelha, outras partes da sobrancelha e assim sucessivamente, até que a gente consiga fazer a imagem por completo e identificar a pessoa que a gente está olhando. Isso acontece em milésimos de segundos, né? Então, com base nesse conhecimento, com base nessa questão, que a gente consegue utilizar a CNN. Ao invés de a gente pegar, por exemplo, uma imagem, se a gente entrar como input uma imagem, ao invés de tentar identificar todos os padrões de uma vez só, a gente vai quebrar em clusters diferentes, que a gente vai chamar de kernel ou filtros, que a gente vai trabalhar e identificar os padrões que são relevantes dessa imagem em questão, por exemplo, e passar essas informações adiante da nossa arquitetura, da nossa rede, para que no final a gente consiga ter a identificação, a caracterização dessa imagem como um todo e fazer a nossa classificação. Então, basicamente, é isso que a gente vai fazer. Vamos supor que a gente tem uma imagem, a gente vai fazer os nossos processos, vai passar por toda a nossa arquitetura, depois vai passar por uma softmax, uma função que vai gerar uma distribuição de probabilidade, e com base no resultado dessa distribuição de probabilidade, a gente vai gerar a classe que a gente está querendo prever. Quando a gente fala de rede convolucional, a gente trabalha majoritariamente com imagens, então a gente pode trabalhar na classificação de imagens, identificação de imagens, de padrões de imagens, mas é importante lembrar que não é somente com imagens que o CNN ele é utilizado. Mas se você parar para pesquisar aí na internet ou nos livros, majoritariamente esse tipo de arquitetura é utilizado para identificação de imagens, identificação de padrões de imagens, porque realmente ela é muito poderosa e ajuda muito em diferentes aspectos. Então vamos dar uma olhada aqui na rede convolucional. Então vamos supor aqui que a gente tenha uma imagem como input. Então a gente tem a imagem do carro aqui, que vai ser nosso input. Obviamente a gente vai olhar a imagem como uma matriz de pixels, então vamos imaginar aqui como uma matriz de pixels, onde cada elemento ali é um pixel, um número, um valor. E em seguida a gente vai fazer um processo de convolução e passar por uma função de ativação, que nesse caso aqui é o ReLU. Depois que a gente fizer essa convolução e passar pela função de ativação, a gente vai passar por um elemento chamado, por algumas estratégias que a gente pode utilizar, como por exemplo o pooling ou padding, são algumas estratégias que a gente pode utilizar para trabalhar essa imagem. E
quando a gente está falando de convolução, eu vou explicar um pouquinho do que é convolução um pouco mais para frente, para que a gente possa entender de fato, mas é importante entender o seguinte, que a gente vai pegar essa imagem, vai passar vai fazer uma convolução nessa imagem, vai passar por uma função de ativação que vai gerar não linearidade, por exemplo, pode gerar não linearidade em questão. Depois vai passar por alguma outra estratégia de análise dessa imagem, por exemplo, pooling, padding e outros que a gente pode falar mais para frente. E depois a gente vai repetir esse processo algumas vezes, para que a gente consiga, a partir de cada etapa desse processo, identificar os padrões dessa imagem. Então, algumas filtros que a gente vai passando, a gente vai passar filtros nessa imagem, né, para fazer essas convoluções, e esses filtros vão ser responsáveis por identificar, por exemplo, no carro que a gente pode identificar uma roda, alguns serão responsáveis por identificar o farol, outros serão responsáveis por identificar o volante, e essas informações são passadas adiante para que no final a gente consiga fazer essa identificação. E aqui, obviamente, no final, o que a gente vai fazer? A gente pega essa matriz com essas informações, a gente faz o flatten, ou seja, transforma em um vetor e passa por uma ou outras ou mais camadas de uma rede neural fully connected, ou seja, na fully connected que a gente já está familiarizado. Para que dessa forma a gente passe, por exemplo, uma softmax, uma função que gere uma distribuição de probabilidade, e a gente tem um valor ali que seja mostre a representação de alguma classe interessante para a gente. Nesse caso aqui vai identificar um carro, ou um truck, ou uma van, e assim sucessivamente. Então qual é a mensagem importante? A mensagem a gente vai passar por processo de convolução, vai passar por função de ativação, nossos dados, né, nossos valores vão passar por processo de convolução, função de ativação, algumas outras estratégias como pooling, padding, por exemplo. Depois esse processo vai se repetir, depois a gente vai pegar essas informações, fazer um flatten e passar por uma Fluid Connected Neural Network para que a gente no final consiga gerar uma distribuição de probabilidade e dar uma classificação para a gente de uma certa imagem que a gente está analisando. Então, como é que acontece esse reconhecimento de padrão? Então vamos olhar aqui para a imagem aqui desse cachorro aqui. Então a gente vai ter vários filtros, e esses filtros que a gente vai aplicar processo de convolução serão responsáveis por identificar alguns padrões. Então aqui a gente vai achar um tipo de padrão específico desse cachorro, aqui um outro tipo de padrão, aqui um outro tipo de padrão, e assim sucessivamente, para que no final a gente consiga fazer a predição que a gente quer. Então a ideia a gente pega a imagem como um todo, passa vários filtros diferentes nessa imagem, faz o processo de convolução, identifica os padrões e vai passando essas informações adiante. Como é importante lembrar aqui como que é feita a representação da imagem aqui para a gente. Uma imagem a gente pode entender aqui a princípio como sendo uma matriz onde tem uma largura e uma altura. Só que a gente tem ainda 3 canais associados, então esses canais aqui são conhecidos como RGB. A gente pode entender o seguinte, o R significa o red, o G o green e o B o blue, né? Então a gente pode entender, por exemplo, como o R como se fosse a intensidade de vermelho que a gente tem numa imagem, o green como a intensidade de verde e o blue como a intensidade de azul dentro dessa imagem. Quando a gente combina essas cores, a gente forma outras cores e consegue ver uma imagem como um todo. Então a gente vai sempre associar uma imagem, por exemplo, se a gente pegar somente um canal, a gente vai trabalhar com uma matriz de pixels. Então vai ser sempre uma matriz aqui com os pixels associados a essa imagem. Isso quando a gente estiver trabalhando com um canal. Quando a gente estiver trabalhando com outros canais, a gente vai trabalhar com uma matriz aqui, uma outra matriz aqui e uma outra matriz aqui. Então a gente vai trabalhar com tensores. Só que em muitos casos a gente tenta utilizar um canal só, ou a gente trabalha numa escala de green, uma escala de gray, de cinza, né? Que fica mais fácil e ajuda a gente a identificar padrões que são relevantes na imagem. Então, em alguns casos a gente não utiliza os 3 canais, a gente utiliza somente um, ou simplesmente utiliza a escala de cinza. Então, o que é uma convolução? Aqui a gente tem uma representação de um processo de convolução. Vamos supor que essa matriz grande aqui é a nossa imagem,
e a gente vai passar um filtro sobre essa imagem. É exatamente isso que acontece. A gente vai passando um filtro, uma matriz menor sobre essa imagem e vai fazendo passando sobre a imagem de fato, fazendo esse processo de convolução. E o que esse processo de convolução é? Simplesmente pegar os elementos aqui, nesse caso, pegar os elementos, multiplicar pelo elemento que é similar na posição e depois fazer dessa matriz menor com a matriz maior e fazer a soma. Então, se a gente pegar, a gente vai passar um filtro aqui, que esse filtro é uma matriz, vai passar aqui por essa matriz menor aqui, por exemplo, dessa imagem, vai fazer as multiplicações, vai somar esses valores e vai dar o 4. Depois vai para o lado, faz a mesma coisa e dá o 3. Depois vai para o lado, faz a mesma coisa e dá o 4. E assim sucessivamente. Dessa forma, a gente pega aqui uma matriz, que é a matriz resultante da convolução desse filtro em questão sobre essa imagem. Então, dessa forma, a gente consegue identificar alguns padrões relevantes dessa imagem que a gente está observando. Então, aqui é basicamente isso que acontece. A gente tem a imagem, a gente vai passar um filtro sobre a imagem e esse filtro vai gerar essas informações aqui, essas características da imagem. Então, a gente vai pegar alguns padrões dessa imagem quando a gente passa esses filtros. Então, existem diversos filtros e cada filtro vai ser responsável por identificar algumas características da imagem em questão. E é importante lembrar também que esse processo é um processo que acontece de forma sequencial. Então, os padrões vão sendo cada vez mais detalhados. Então, um filtro vai ser responsável por identificar curvas, outros por identificar já padrões mais complexos, até que a gente consiga montar a imagem em questão, que a gente consiga classificar essa imagem. Então, aqui a gente tem mais um exemplo aqui de um filtro, onde a gente pega a imagem de um gato, passa esse filtro aqui, faz a convolução, a gente consegue pegar esses padrões verticais aqui dessa imagem. Então, olha só. Vamos supor que a gente tem um filtro, que esse filtro aqui, ele é responsável por detectar curva. Opa! Ele é responsável por detectar curva. Então, esse filtro aqui é essa matriz aqui, com esses valores aqui em questão. Então, ele representa essa curva aqui. E a gente quer saber o que? A gente quer passar esse filtro sobre uma imagem para ver onde a gente consegue identificar esse padrão na imagem. Então, vamos supor que a gente tem esse rato aqui, e a gente vai passar o nosso filtro sobre essa imagem aqui. Então, vamos supor que a gente vai passar sobre esse rato aqui, e a gente chega nessa posição. E nessa posição aqui é onde a gente vai fazer a convolução. Ou melhor dizendo, a gente vai fazendo a convolução durante o processo todo, só que chegou nessa parte aqui, que a gente vai fazer a convolução para demonstrar para vocês o que acontece. Então, essa parte aqui, a gente vai fazer o seguinte, vamos supor que aqui seja a parte referente à imagem, a matriz referente aos pixels da imagem desse rato, e aqui é o nosso filtro. Então, a gente vai fazer o processo de convolução. Então, vai pegar esse 30 aqui, multiplicar pelo 50, depois vai somar com esse 30 vezes o 50, esse 30 vezes o 50, esse 30 vezes o 20, esse 30 vezes o 50, e vai fazer a soma desses valores aqui, que vai dar 6.600. Isso indica que a gente tem, esse valor alto significa que a gente tem alguma característica relevante desse filtro, dessa imagem com relação ao filtro. Por outro lado, se a gente pegar esse filtro, passar para uma outra região, que é essa região aqui do rato, por exemplo, ele tem essas características aqui, esses pixels aqui. Quando a gente passar o filtro, a gente vê que vai dar 30 vezes 0, mais 30 vezes 0, vai fazer essa multiplicação por 0, vai dar 0. Isso mostra que a gente não tem esse padrão aqui identificado nessa imagem em questão. Então, esse é um conceito importante da gente entender. A gente vai passar o filtro sobre a imagem, identificar os padrões que a gente quer identificar e passar essa informação adiante. Então, vamos supor que a gente tem essa imagem aqui de um cachorro, a gente quer identificar a borda, ou seja, identificar o formato do cachorro, algumas bordas que seja relevante para a gente. A gente pode utilizar esse filtro aqui, por exemplo, que vai identificar essa borda para a gente. Importante notar que esse filtro aqui ele vai identificar alguma mudança de intensidade de pixel, e vai ficar um pouquinho mais claro daqui a pouquinho. O que acontece também? É importante notar que esses elementos aqui, desses pixels aqui,
desse filtro, eles somados, eles dão 0. Caso a gente utilize um filtro com valor positivo, a gente vai clarear a nossa imagem, e caso a gente utilize um filtro com valor negativo, a gente vai escurecer a nossa imagem em questão. Então, nesse caso aqui, a gente quer pegar as características de formato do cachorro, por exemplo. Então, o que a gente vai fazer? Vamos supor o seguinte, isso que acontece de fato. Vamos pegar aqui essa imagem aqui, vamos dar um zoom. Então, essa imagem aqui representa esse pequeno corte aqui do nosso cachorro. Então, a gente vai olhar esse corte aqui como se fosse uma matriz de pixels. Então, aqui a gente tem nossa matriz de pixels, né? Obviamente seria tudo isso recheado de valores aqui. Só que eu peguei só esse quadradinho aqui. E a gente vai aplicar o nosso filtro. A gente vai fazer a nossa convolução. Então a gente vai fazer o seguinte, vai pegar ali, essa daqui vai ser, essa matriz aí embaixo vai ser a matriz resultante. A gente vai pegar aqui o 120, vamos multiplicar por 0, vai dar 0. O 140 por menos 1 dá menos 140, o 50 por 0 vai dar 0. Então a gente vai fazendo esse processo aqui, ó, e vai gerar a nossa matriz. Depois que a gente fez a convolução, o que a gente vai fazer? A gente vai somar esses valores. Então vai pegar o menos 140, menos 225, mais 880, menos 50, assim sucessivamente, para que no final a gente gere um valor. Esse valor aqui deu um valor relativamente alto, que é 245 nesse caso. Isso indica para a gente que a gente tem uma mudança significativa aqui das cores, indo de baixo para cima. A gente consegue identificar essa mudança relativa aí das cores, o que pode indicar para a gente alguma característica relevante. Uma mudança de intensidade de pixel pode indicar alguma mudança de padrão, ou seja, uma borda ali que a gente pode identificar. Então, existe um operador também chamado Sobel, que a gente pode identificar também padrões horizontais, como a gente utiliza um filtro para identificar esses padrões horizontais aqui. Então a gente consegue pegar esses padrões horizontais de trás do cachorro até os padrões que são do cachorro, da característica do cachorro em questão, e também padrões verticais aqui. Olha só, a gente consegue pegar a borda aqui do cachorro e assim sucessivamente. Obviamente que isso aqui ficou muito mais na teoria. E o que a gente vai fazer agora? A gente vai direto para o Jupyter para que a gente veja como é que isso funciona na prática. Aqui eu tenho até a imagem do meu cachorro, né? Dos meus cachorrinhos. Vamos lá. Primeiramente eu vou importar aqui. Vamos lá. Eu vou importar as bibliotecas em questão. A gente vai importar aqui o CV2, o Matplotlib, o NumPy. Caso vocês queiram, vocês não tenham no computador de vocês, vocês dão um pip install aí, instalam no computador de vocês. E vamos abrir aqui aquela imagem do cachorro. Então a gente tem essa imagem aqui, que é a imagem que a gente vai trabalhar. Aí o que eu vou fazer? Eu vou converter em escala de cinza, para que fique melhor para a gente identificar os padrões que a gente quer identificar. Eu simplesmente dou um cv2.cvt color e boto aqui que eu quero na escala de cinza e faço o plot dela. Simples assim. Depois eu vou utilizar aqui o nosso filtro. Nesse filtro aqui que a gente está analisando. Nesse caso aqui a gente vai pegar aqui um Sobel X, pegar os padrões no eixo X, aqui no eixo Y. É basicamente isso que a gente vai utilizar aqui. Esse vai ser o nosso filtro em questão. A gente tem aqui essa coluna que é menos 1, menos 2, menos 1, depois 0, 0, 0 e assim 1, 2 e 1. Lembrando que no final eles dão 0, porque a gente quer pegar essa diferença de intensidade de pixels da imagem. E o que a gente vai fazer? A gente vai pegar um NumPy Array aqui e vai montar o nosso filtro. Nesse caso, menos 1, 0, 1, aqui é menos 1, 0, 1, menos 2, 0, 0, menos 2, 0, menos 2, 0, aqui é 2, deixa eu ver se está certo mesmo, menos 2, 0 e 2, e menos 1, 0, aqui é 0, e 1. Aí depois a gente vai fazer o que? A gente vai dar um CV2 e vai dar um filter 2D, e vai passar o nosso filtro
e vamos observar o que acontece. Olha só, a gente consegue pegar os padrões da imagem. A gente consegue pegar esses padrões aqui verticais da nossa imagem. Que bacana, né? Então a gente pegou esse filtro aqui, fez a convolução e consegue pegar esses padrões, consegue pegar o formato ali, as diferenças de intensidade de pixels dessa imagem. E se a gente fizer a mesma coisa, só que com outro filtro, utilizando -1, -2 e 1, 0, 0, 0, 1, 2, 1, o que a gente vai ter? A gente vai ter pegar os padrões ali horizontais da nossa foto. Então com isso a gente consegue pegar uns padrões bem bacanas. E aqui só para caráter de conhecimento, né, que a gente tinha mostrado anteriormente, que a gente vai deixar nossa imagem mais escura. Tem outros tipos de filtros, né, que deixa a imagem mais clara. Isso daqui deixa toda ela escura, deixa a imagem de fato muito mais escura que mais clara. E aqui a gente consegue pegar esses padrões aqui horizontais e verticais. Então, basicamente isso que eu queria passar para vocês. Mostrar para vocês como é que o CNN funciona, como é que essa questão dos filtros funciona nas imagens, porque é muito importante para a gente entender como que a rede funciona, como é que nossa arquitetura vai funcionar. Então a gente basicamente vai pegar umas features, os dados de input, nesse caso uma imagem, vai ter vários filtros ali. Esses filtros vão fazer associação ali, passar pela imagem, pegar algumas informações relevantes, depois a gente vai ter várias informações ali relevantes e essas informações são passadas adiante para que no final a gente consiga identificar a imagem. Mais para frente a gente vai falar de outras características do CNN, a gente vai falar mais sobre algumas estratégias que a gente vai adotar e no final a gente vai montar uma rede utilizando o PyTorch para que vocês consigam identificar alguma coisa, alguma imagem, alguma coisa que seja relevante aí para um projeto bacana. Então a gente se vê no próximo vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de dar like, se inscrever no canal que é muito importante aí pra gente. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, abraço!